pessoal? Acho que dá pra gente começar a nossa aula hoje. A internet hoje não tá muito legal. Acho que toda sexta-feira a internet não fica muito legal. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Beleza. Tá jóia. Ótimo. Bom, se estiver travando, pessoal, depois eu desligo a câmera, tá? Mas a princípio eu acho que ela tá rodando bem, tá? Tá, Sabrina? Eu vou falar um pouquinho mais alto. Bom, pessoal, então na aula passada nós acabamos sistema digestivo dos animais, né? Terminamos de ver aí a questão do fígado e do pâncreas, né? Que são os órgãos acessórios junto com as glândulas salivares, tá? Encerramos então o sistema digestivo e a gente vai agora para um outro sistema, né? Um outro sistema importantíssimo que é o sistema urinário, tá? Então, quando a gente fala em sistema urinário, a primeira coisa que a gente pensa, né, é no produto do sistema urinário, que é a urina, né? Urina. A urina, ela é produto de uma ação do sistema urinário, né? Mas quando eu penso mesmo em sistema urinário, o primeiro órgão que tem que vir na minha cabeça, a gente costuma dizer que é o órgão protagonista do sistema urinário, é justamente os rins, tá? Então os rins fazem o papel principal no sistema urinário. Todos os outros são importantes, mas os rins principalmente são aqueles órgãos que mais fazem o trabalho, né? Ou seja, fazem um trabalho pesado lá, tá joia? Então, quando eu falo em sistema urinário, o primeiro órgão que tem que vir na nossa mente são os rins, né? Lembrar que rim é um órgão par, ou seja, eu tenho dois, um rim direito e um rim esquerdo. Todos os animais a mesma coisa, um rim direito e um rim esquerdo. O que vai variar, tá? O que vai fazer essa diferença, a diferenciação que a gente chama de espécie específico, é basicamente a morfologia renal. Quando eu falo em morfologia renal, pessoal, é justamente o que eu enxergo do rim, tá? Como é que está desenhado esse rim? Qual que é a aparência que tem esse rim? Algumas espécies existem algumas diferenciações, tá joia? Tá? Então, órgão principal, rim, tá bom? Então, existem algumas diferenças entre as espécies, tá joia? Bom, eu vou compartilhar minha tela com vocês aí, para vocês conseguirem enxergar a apresentação. Bom, pessoal, então, vamos fazer uma introdução, né? Nós já vimos isso, tá? Vimos rapidamente quando nós falamos em radiologia, tá? No módulo passado, mas eu vou dar uma pincelada e agora um pouco mais profunda, né? Vamos aprofundar um pouco mais, porque a gente vai falar agora de fisiologia. Nós demos uma leve passada sobre a anatomia do sistema urinário, né? E agora a gente vai começar a falar especificamente da questão do sistema urinário, especificamente da fisiologia, como ele funciona, tá bom? Bom, então, como eu falei para vocês, quando eu falo em sistema urinário, o mais importante é termos em mente os dois rins, tá? Aí é uma imagem de uma radiografia do sistema urinário. Lembrar que o rim eu não vejo obrigatoriamente numa radiografia do sistema urinário. Pode ser que eu veja, pode ser que eu não veja, tá? Então, é variável a minha visualização, tá? Mas nesse caso aqui eu estou vendo porque foi feita uma técnica de contraste, não sei se vocês lembram, que é a urografia excretora, né? Então, é uma técnica diferenciada. Deixa eu só liberar mais uma pessoa aqui. Tudo bem? Tá? Então eu fiz uma técnica para justamente tentar visualizar o sistema urinário. Tá? Opa. Lembrar então que eu tenho dois rins, dois ureteres, uma bexiga
e uma uretra, tá? Pode anotar aí, hein? Vou perguntar isso na prova. Quais os componentes do sistema urinário? Todos os animais têm essa mesma composição, tá? Inclusive o ser humano. 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra, tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo isso? Lembraram desse slide? Posso passar? Rim direito. Lembra que o rim direito é sempre o rim que está mais cranial que o rim esquerdo, né? O rim direito, então, é mais para cima do que o rim esquerdo, tá joia? Tá? Então, vou perguntar isso, hein? 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. E vou pedir para marcar qual é o rim direito e qual é o ureter direito. Tudo bem? Então, o direito sempre é o mais cranial. Nesse caso aqui, é esse aqui, tá? Se esse rim tivesse desenhado mais para cá, esse aqui seria o direito, tá? Pessoal, o que está diferenciando essa imagem? Pode ser que eu veja o animal deitado na mesa de barriga para cima ou veja o animal de barriga para baixo na mesa, tá bom? Eu posso desenhar das duas formas. Por isso que eu posso inverter os posicionamentos, desde que eu escreva qual é o direito e qual é o esquerdo, tá bom? Tá claro isso, né? Rim direito é mais para cima que o rim esquerdo. Vou liberar mais uma pessoa aqui. Não, Rutineia, também tem diferenciação, tá? Se o rim tá mais para cima, o ureter também vai ser puxado mais para cima, tá? Ele inclusive vai ser um pouquinho maior do que o outro, tá bom? Porque a bexiga, ela tá na mesma posição, tá bom? Então, o ureter direito, ele é um pouquinho maior que o ureter esquerdo, tá joia? Beleza, Luiz Henrique? Já dei presença aqui para você, tá? Bom, ainda, pessoal, lembrar, né? Esse slide também estava na aula de radiologia, que eu tenho uma interligação entre o sistema urinário e o sistema reprodutor, tá? Existe uma interligação entre cada um desses sistemas, tá bom? Então, eu tenho essa interligação entre os sistemas, tá? Opa, perdi aqui. Acho que a Ana Cláudia queria participar da nossa aula. Deixa eu permitir a entrada dela aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Então, o que eu tenho de importante aqui, tá? Então, eu tenho uma interligação entre o sistema urinário e o sistema reprodutor, tá joia? Essa é uma interligação. Eu tenho, então, ligado os dois sistemas, tá bom? Tanto no macho, tá? Quanto na fêmea. Essa ligação acontece. Vamos ver o exemplo de cima aqui, tá? Então, olha, bexiga faz parte do sistema urinário, tá? Da bexiga eu tenho uma ligação da uretra e eu tenho na ponta da uretra o que nós chamamos de ósteo. Ósteo. Vamos escrever então aí, olha. Na ponta da uretra existe o ósteo. Ósteo, tá? Ósteo. Esse ósteo quer dizer buraco, tá bom? Buraco. Bom, existe ósteo, né? Ósteo da uretra chama-se ósteo uretral, tá? É a mesma coisa, ósteo da uretra ou ósteo uretral. Tanto na cadela quanto no macho, tá? No cão. Então, ósteo uretral, por onde vai sair a urina. A mesma situação acontece, né? Então, olha, na fêmea, tá? Lembra que nós comentamos que as fêmeas possuem uma capacidade
de armazenamento de urina menor que a dos machos, tá? Então vamos comparar uma com a outra. Olha, o macho está aqui, sem nada para atrapalhar a bexiga aqui. Então a bexiga é um órgão oco, né? Que ela vai se distender. Não tem nada que vai disputar espaço, que vai brigar, tá? Com a bexiga. Diferente da fêmea. Olha a fêmea aqui embaixo, pessoal. Eu tenho a bexiga, tá? Tá falhando, Fico. Oi? Tá travando, Vanessa? Tá. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fechar então o meu vídeo, tá bom? Vê se vai ficar melhor aí pra vocês. Bom, vou falar de novo, tá? Tava explicando o seguinte. Deixa eu só chegar a imagem pra vocês aí. Chegou, né? Bom, eu tava falando o seguinte. Que a bexiga dos machos não tem nada para competir de espaço, tá bom? Então a bexiga, ela vai aumentando de tamanho, ela vai enchendo de urina, até chegar um ponto que ela por si só fala, olha, não aguento mais de estender. Esvazia. Abre esse ósseo, abre esse esfíncter e joga a urina para fora. Nas fêmeas, que é na imagem de baixo, tá? Existe a mesma fisiologia, né? Então, o rim vai mandando urina para a bexiga começa a dilatar, só que chega uma hora que, ao invés de chegar na sua capacidade máxima, ela bate em uma estrutura que são os cornos uterinos, ou o útero de forma geral, tá? E aí ela fala, eu não consigo mais dilatar. Eu até conseguiria dilatar mais, conseguiria armazenar mais urina, mas eu não consigo por quê? Porque o útero não deixa. O útero compete por espaço, tá bom? Com a bexiga. E aí então essa bexiga que poderia armazenar mais, ela acaba não armazenando. Tudo bem, pessoal? Tá? E aí então ela vai esvaziar. Então as fêmeas vão armazenar menos urina do que os machos, tá? A bexiga ela acaba sendo menos competente do que a bexiga do macho. Tudo bem? Isso é importante, hein? Entenderam? Por que a bexiga dos machos acumulam menos urina, tem menos possibilidade para acumular urina do que das dos machos, tá? As fêmeas menos do que as dos machos. Beleza? Tá? Bom, lembrar que nas fêmeas, posso, Thaisa? Vamos lá, explico de novo. Olha só, minha pergunta foi, tá? Karen e Thaisa, por que a bexiga dos machos armazenam mais urina do que as da fêmea? Tá bom? Por que o macho armazena mais urina do que as fêmeas? A resposta é devido à competição por espaço entre bexiga e útero. Entre bexiga e útero. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Então, olha só. A bexiga, vou explicar agora, tá? Já ditei, agora eu vou explicar. A bexiga, então, ela vai começar a se dilatar na fêmea, só que chega um momento que ela bate no útero. E ela fala, opa, não consigo distender mais. Não consigo armazenar mais urina. Esvazia, vai no banheiro, urina. Tá bom? Agora, pessoal, eu tô falando no útero normal, tá? Numa fêmea normal. Um útero não gravídico. Tá bom? Karen, entendeu? Thaisa, beleza, né? Tá. Então vamos lá. Agora vamos pensar num útero que está grávido. Um útero gravídico. Ou seja, imagina aquela cadela com 10 filhotes dentro desses dois cornos uterinos aqui, olha. Tem 6 filhotes de um lado, 4 filhotes do outro. Imagina, 10. A quantidade, o tamanho que vai ficar esse útero, o quanto ele vai impedir que a bexiga se dilate. Tá? Então, se tem alguma mãe no grupo aqui, entre os alunos aqui, sabe, né? Quando tá, imagina lá com 8 meses para 9 meses, você vai no banheiro de meia em meia hora, né? Porque a bexiga não tem capacidade para distender. O pouco que ela começa a distender, ela vai, né, Rutiné? O pouco que ela vai conseguir distender, ela fala, opa, não aguento mais, tem um bebê aqui que tá me amassando, esvazia a bexiga, tá bom?
Tudo bem, pessoal? Tá claro isso, né? Bom, então vamos pensar agora aqui dentro desse animal, tá? Então, vamos tentar fazer essa interligação. No caso aqui, é uma fêmea, é uma cadela, tá bom? Essa interligação entre sistema urinário e sistema reprodutor, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? A gente está falando de sistema urinário, então eu vou dar mais ênfase para o sistema urinário, tá? A gente vai ver depois o sistema reprodutor de mais separado, então vamos passar um pouquinho mais rápido pelo sistema reprodutor e vamos focar mais no sistema urinário. Então vamos lá, olha. Eu peguei esse animal aqui e cortei ele no meio, bem na metade dele, tá? Longitudinal, no maior eixo. Então, parti o animal em duas metades, eu estou vendo a metade direita do animal, tá? Então vamos lá, olha. Número 1 é o rim direito do animal, tá bom? Tá? O número 2 é um órgão que vai ligar o rim até a bexiga, tá? Esse órgão é chamado de ureter, tá bom? Então, rim direito, depois eu tenho o ureter direito. Depois eu tenho uma outra estrutura número 3 aqui embaixo, tá? Então, olha, rim, ureter, tá? Ureter é um caninho que vai ligar, então, rim até a bexiga. Depois eu tenho a bexiga por si só, né? Depois eu tenho uma comunicação da bexiga com o meio externo, que é chamado de uretra, tá bom? Nos machos, ela é comunicação direta com o meio externo, tá? Já nas fêmeas, ele tem uma comunicação com a vulva, tá bom? Então, a bexiga é ligada à vulva pela uretra, tá bom? Então, vamos escrever uma coisa importante aí, olha. Tá? Uretra liga a bexiga à vulva nas fêmeas, liga a bexiga à vulva nas fêmeas e a bexiga ao meio externo nos machos. Joia, pessoal? Tá? Bom, e aí vamos só comentar rapidamente, né? Não entendeu o final? Tá, vamos lá. Eu tava falando da fêmea, eu expliquei, tá, Rutiné? Então, bexiga à vulva. Nos machos, Felipe, oi? o Felipe, a Águida, eu não ouvi quase nada desse resto que você falou aí do último aí. Do último, tá, eu vou repetir então, tá? Do macho, né, Tá, Águida? tá. Isso. Tá, vamos lá. Você parou na uretra, liga a bexiga e parou aí, pra mim. Tá bom, vamos lá. No macho, eu tenho a ligação da bexiga com o meio externo. Meio externo. Tá joia? Então, a ligação da bexiga com o meio externo, quem faz é a uretra. Tá bom? Só para entender a diferença do macho para a fêmea. Tá joia? Fêmea, a uretra liga bexiga à vulva. No macho, bexiga ao meio externo. Rutiné, conseguiu entender, Rutiné? Beleza. A Águida também? Consegui. Beleza. Tá. Bom, aí, pessoal, vamos dar uma passadinha rápida só no sistema reprodutor, tá? Não é o foco dessa aula aqui, mas aqui eu tenho o ovário, tá? Tenho o que nós chamamos de tuba uterina. Eu tenho o corno uterino, tá joia? E eu tenho, depois, uma estrutura que vai ser a entrada do útero, que é chamada de cérvix, tá? Não precisa anotar isso não, tá, pessoal? Tô só comentando para que a gente entenda, mas depois a gente vai falar com mais calma o sistema reprodutor. Tudo bem, pessoal? Então, olha, ovário, tuba uterina, corno uterino e cérvix, tá? E aí eu tenho a vagina propriamente dita, tá? Vagina, então,
é a parte interior da vulva. Quando passa a vulva para a parte interior, então já posso chamar de vestíbulo, né, e vagina, que seria basicamente a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, olha só, essa cervix aqui, ela é importante, tá joia? Vocês já viram falar, a gente já vê em patologia também, a questão de piometra, né? Piometra é uma doença muito comum em cadela, também frequente em gatas, acontece muito pós o cio. Então, o que é o cio? O cio é ovário produz os óvulos então, maduros, vão produzir hormônio, e esse hormônio vai fazer com que atraia um macho. Isso ela faz a cada 60 dias, a cada 6 meses mais ou menos, tá? Então, a cada 6 meses, 2 vezes no ano, ela vai mostrar esse momento. No caso aqui de uma cadela, eu sempre brinco, se for uma cadela amarela SRD, ela vai botar aqui 6 óvulos em cada ovário. 7 óvulos em cada ovário, né? Ela é muito fértil. Então, esses óvulos vão estar todos aqui no ovário, vão cair na tuba uterina justamente quando a cadela parar de sangrar, tá? Então, eles vão amadurecendo. Quando eles estão prontos a amadurecer, 2, 3 dias antes de amadurecer, ela começa então a sangrar, começa a atrair os machos de forma mais intensa. Os machos ficam loucos atrás das cadelas. Só que o que acontece? Exatamente quando os óvulos são liberados do ovário, caem na tuba uterina, ela está fértil. Ela está própria para receber o macho. O que acontece então? Isso aqui tudo fica diferenciado para receber os espermatozoides, e a cérvix, ela sempre fica fechada. É nesse momento que a cérvix se abre. A cérvix vai se abrir 2 momentos, a entrada do útero. Ou para entrar os espermatozoides, ou para sair os fetos. Fora isso, ela fica sempre fechada, tá? Então isso aqui é uma musculatura que ela se fecha e ainda fica com um tampão aqui de muco, tá? Que não deixa passar nada. O problema é, essa cadela então entrou no cio, esse cio, o que acontece? Fisiologicamente a cérvix se abre, só que ela não fecundou, ela não cruzou, não tinha macho em casa, tá? Ela ficou presa no quintal. O que acontece então? Existia uma vaginite, uma infecção aqui, tá? Uma infecção com uma inflamação da vagina, cheia de bactéria aqui dentro. Essas bactérias, o que elas fizeram então? Elas foram lá e entraram para o útero. O útero é quente, o útero é úmido, e o mais importante, o útero ele é protegido, tá? Contra a ação do meio externo. Então, depois que entra bactéria aqui, geralmente a cérvix se fecha, porque ela passa o cio, as bactérias ficam no meio de cultura. E elas começam a se reproduzir, aí chega uma hora que você vai abrir o animal, tá lá com um útero que parece que tá um útero gravídico, né? Tá enorme. É maior que muita alça intestinal, cheio de pus ali dentro. E você pode dar o melhor antibiótico do mundo que ele não chega aqui dentro. Porque o útero é feito para proteger os filhotes. E ele protege também o que está lá dentro, nesse caso aqui a bactéria, tá joia? E aí então, pessoal, por isso que fala-se que a parte mais importante para se prevenir a piometra é fazendo a castração. Então quando você castra o animal, faz aí a ovário salpingo esterectomia, ou a panesterectomia, ou a castração, né, que todo mundo chama de castração. O que é a castração? Retira então o ovário, retira a tuba e o corno uterino, bem aqui embaixo, ó, bem na cérvix, tá? O que acontece com esse animal então? O animal não entra no cio mais, tira os dois, né? O direito e o esquerdo. Tô vendo só o direito aqui, mas eu tiro os dois, né? Não entra mais no cio, não tem onde mais ter infecção, certo? E aí então eu tenho o animal livre desse risco de piometra. Um dos problemas que pode acontecer é a castração ser feita muito aqui em cima, ó, cortar aqui em cima. E aí fica um buraquinho aqui ainda, olha. Um dedo aqui, 2 dedos que seja. Isso aqui pode ser o suficiente para ter uma piometra. Só nesse lugarzinho aqui, tá? Então tem que fazer uma outra cirurgia para fazer essa retirada. Então o ideal é que faça a castração na cérvix. Retira aqui embaixo. Então retira daqui para cima tudo. Por isso chama-se panesterectomia.
retira tudo e o animal não entra mais no cio. Tá joia? Então, ela pode até dar o cio, mas não vai fecundar, tá? E ela só vai dar o cio se eu deixar um pedacinho de ovário remanescente. E aí sim ela pode dar cio, tá bom? De 6 em 6 meses, de ano em ano, às vezes de 2 em 2 anos, cios irregulares, mas ela pode dar, ela pode inclusive copular, só que não vai ter fecundação, tá? O que não é desejável, tá? Mesmo castrado, o desejável é que ela não tenha fecundação, não tenha cio. Tudo bem? Vamos sair da fêmea e vamos olhar então, né, a mesma imagem, tá? Só que agora no macho, tá? Então o que a gente tem ali de sistema urinário, né? Então rim direito, mesma conformação, ureter direito, ureter ligando a bexiga, tá? Depois eu tenho da ligação da bexiga com o meio externo. Olha o tamanho que é essa bexiga, pessoal. Desculpa, essa uretra, pessoal, tá? Vamos escrever então uma outra coisa importante agora aí. A uretra dos cães são maiores e mais largas. São maiores e mais largas do que das fêmeas. Maiores e mais largas. Deixa eu ver por que ela é maior e mais larga, tá? Bom, ela é maior por quê? Porque ela passa, tá, no pênis do animal. Ela atravessa todo o pênis do animal. Então, olha, bexiga, ela acaba a bexiga, começa a uretra, tá? A uretra ela vai se distender, ela vai se prolongar até o hóstia uretral, tá? Até o final da uretra, onde vai desembocar, vamos colocar assim, no meio externo. Bom, pessoal, então, lembrar que nós estamos falando do sistema urinário e ele é intimamente ligado com o sistema reprodutor. Esse aqui é um macho, então esse não vai ter ovário, tá? A gônoda quer dizer a fonte produtora de hormônio, tá bom? Vamos escrever esse nome aí, olha. Gônoda, tá? Com G. Gônoda. Gônoda das fêmeas. Ovários. Gônoda dos machos. Testículo. Testículo, tá bom? Então, testículo tá aqui do animal, tá? Bom, então eu tenho a interligação. Então vamos lá. No sistema reprodutor, tá? Testículo tá aqui. Testículo é a fonte produtora de hormônio. Hormônio masculino é testosterona, tá? Depois, o número 5 é o que nós chamamos de epidídimo, tá bom? Então, é um conjunto, né? Então, o testículo e o epidídimo vão estar ali produzindo os espermatozoides, tá? E os líquidos seminais, os líquidos que vão conduzir esses espermatozoides para fora do corpo desses animais, tá? Que vão conduzir para fora do corpo, entrar na fêmea e conduzir o espermatozoide de forma segura até a entrada do, vamos colocar assim, do útero de forma geral, tá? Pessoal, espermatozoide, tá? É uma figura biológica, né? E essa biologia dele deixa ele extremamente sensível, tá bom? Deixa eu só permitir a entrada de mais uma pessoa aqui, pessoal. Tá, vou explicar, Giovana. Gônoda. Gônoda, Giovana, quer dizer local produtor de hormônio. Gônoda, então, local que produz hormônio, tá bom? Tem gônoda feminina e gônoda masculina. Feminina, ovário. Masculina, testículo, tá bom? Se eu quero, então, que o animal não produza hormônio, eu tenho que tirar o testículo do animal. Se eu não quero que aquela fêmea produza hormônio, eu retiro o ovário, tá joia? Tô falando isso porque se eu castrar o animal e deixar os dois ovários, o que vai acontecer? Essa fêmea vai continuar entrando no cio normalmente, tá bom?
A mesma coisa acontece no macho. Se eu castrar o macho, né, fazer o que nós chamamos de vasectomia, o animal continua com os testículos íntegros e automaticamente ele vai produzir testosterona. Ele vai ter toda a característica de macho, tá joia? Só que não vai permitir que tenha fecundação, tá joia? Entendeu, Giovana? Beleza. Bom, então vamos lá, pessoal. Estava explicando o seguinte, olha, testículo, eu tenho então epidídimo, tá? Do epidídimo, ele vai se prolongar. Esse prolongamento do epidídimo até a uretra é chamado de ducto deferente. Não precisa copiar isso também, tá? Isso é sistema reprodutor. Estou só passando para explicar a ilustração. Quero só sistema urinário por enquanto, tá joia? Só por curiosidade, em uma vasectomia, então você corta aqui, olha, o número 8, tá? Então, na verdade, o que vai acontecer com esse animal? Ele vai continuar com a bolsa escrotal, vai continuar com o testículo, vai continuar com o epidídimo, só que não vai ter liberação de espermatozoide, tá joia? Ele vai continuar, inclusive, ejaculando. Então, esse macho, ele vai copular na fêmea, ele vai ejacular dentro da fêmea, só que esse ejaculado, ele não possui espermatozoide. Ele é ausente de espermatozoide. Tá claro isso? Vasectomia, então, e castração, tá? Orquiectomia. A castração do macho, né, ela chama-se orquiectomia, tá? Quando você retira o testículo do animal. Agora, a vasectomia, você corta a ligação do testículo, né, do epidídimo, na verdade, do testículo do epidídimo com a uretra, tá joia? Bom, ainda existe uma outra glândula ali, que é a próstata, tá? A próstata tem a sua função importante, principalmente produzindo ali um líquido, tá? Esse líquido, ele vai ser importante porque nesse mesmo local, pessoal, sai a urina, né? E vai sair os espermatozoides, o líquido ejaculatório, o líquido que vai conduzir o espermatozoide para fora. E o espermatozoide é uma substância muito sensível. Na verdade, é vida que está ali dentro, né? Ele morre em temperatura quente, ele morre em temperatura fria, ele morre com luz, ele morre com bactéria, ele morre em pH ácido, ele morre em pH neutro. Então, pessoal, ele é muito sensível, tá? Para isso, então, a próstata, ela vai produzir um líquido e esse líquido, antes de chegar os espermatozoides, eles passarem pela uretra e entrar naquela fêmea, o que vai acontecer? A próstata vai produzir um líquido que vai literalmente limpar a uretra. Então ele deixa a uretra toda limpa, sem bactéria, aquela uretra sem aquele pH ácido da urina, tá joia? Sem urina propriamente dita, deixou tudo limpo para passar o espermatozoide. É como jogasse um tapete vermelho para ele passar com toda a segurança do mundo, para eles passarem, né, com toda a segurança do mundo. Deu para entender, pessoal? Tá? Mas todos eles vão ligar então no mesmo local, tá? E só por curiosidade, já falei para vocês, não vou repetir, né? O 13 aqui, né? Tá? O 13 aqui embaixo é o que nós chamamos de bulbo, né? Tá? O bulbo, na verdade, é o que vai permitir com que o animal fique grudado, né? O macho fique grudado na fêmea, tá? Até ela fazer até o macho ejacular, então, tá? A ejaculação do macho ela é lenta, ela é em gotas, então enquanto ele não terminar o ejaculado, aquele bulbo mantém-se preso, tá joia? Bom, e aí então, quando o animal termina de ejacular, então esse bulbo diminui de tamanho e aí então ele consegue extrair o pênis de dentro da cadela, tá bom? Da vagina da cadela. Então ele mantém-se preso, tá? Pessoal, ele só vai... Não existe, tá? Isso aqui é anatomia. Então isso aqui é feito para ter um encaixe perfeito naquela cadela, tá? Então a cadela não está sofrendo com isso, desde que sejam com o mesmo porte. Agora, se eu ponho um Rottweiler para cruzar com um Poodle, lógico, as estruturas são tamanhos diferentes, tá? Não são compatíveis, não é para ter cruzamento de espécies, de raças diferentes, né? Eram para ser todos do mesmo porte.
Lembrar que eu tenho outro problema, só voltar nessa imagem aqui, tá? Se isso aqui é um poodle, eu tenho um útero, né, compatível com os filhotes de poodle. Agora, quando eu misturo raça, eu vou ter, então, mistura de tamanho. Então, esse aqui é para nascer 6 poodles, cabe dentro desse útero. 3 de cada lado cabe tranquilamente. Agora, se eu misturo o poodle com pastor alemão, bom, não vai caber 3 de cada lado. Os filhotes vão ser muito maiores. Às vezes, os filhotes são tão grandes que não vão passar pela cérvix desse animal. E aí vai ficar preso. E é de duas uma. Ou faz cesariana, ou então o animal morre. Os filhotes morrem dentro do útero desse animal. Tá? Porque não tem passagem. A estrutura não permite a passagem. Tá joia? Então toma muito cuidado quando filhotes de tamanhos diferentes, macho e fêmea de tamanhos diferentes, né, cruzam. Tá joia? Se for uma fêmea maior que o macho, menos problema. O problema é quando o macho é maior que a fêmea, tá? Aí para sair vai dar trabalho, tá joia? Bom, as demais estruturas são estruturas específicas do sistema reprodutor, tá? Ah, só por curiosidade, né, pessoal? Os cães têm a mesma propensão dos animais, ele tem a mesma propensão do ser humano, do homem, em ter uma doença chamada HPB, né? Ou melhor, HBP, hiperplasia, HP de Paulo, B de bola, né? Hiperplasia prostática benigna, tá? E o que quer dizer isso? Hiperplasia é quando ele aumenta de tamanho a próstata, quer dizer que é uma espécie de um câncer, só que é um câncer benigno, tá bom? Hiperplasia prostática benigna. Ou seja, essa próstata aumenta de tamanho. E quando ela aumenta de tamanho, ela começa a comprimir o final do intestino grosso, que é justamente o reto, tá bom? Então, se eu quiser palpar, tá, a próstata do cão, eu com o dedo indicador introduz, então, né, na 1/3 do dedo indicador, já é o suficiente para chegar até a próstata, tá? A próstata está no final, tá, do dedo, no final do reto desse animal. E está sempre para baixo, né? Ela não está para cima. Para cima eu tenho a coluna do animal, tem as vértebras coxígenas, né? A coluna, a cauda do animal, vamos colocar assim, tá? Então eu coloco sempre o dedo direcionado para baixo, tá? Então eu consigo fazer a palpação, tá? E consigo sentir o tamanho dessa próstata. Geralmente quando o animal começa a aumentar a próstata, o primeiro sintoma é dificuldade de defecar, tá bom? Dificuldade de defecar. Tem um termo correto para dificuldade de defecar, alguém sabe? Como é que chama a dificuldade de defecar? Já ouviram falar esse termo? Tenesmo. Vamos escrever então aí? Tenesmo. Tenesmo é dificuldade em defecar. T de tatu, tá, Rutineia? Tenesmo. Tenesmo. Tenesmo quer dizer dificuldade em defecar. Bom, o tenesmo tem várias causas, tá? Pode ser desde ressecamento de fezes, tá? No reto, as fezes ressecaram tanto que aí então o animal faz força para defecar e não consegue, isso é tenesmo, ou mesmo a hiperplasia prostática. Ela aumenta tanto de tamanho aqui, pessoal, que ela vai fechar o reto desse animal, tá? Então ele não consegue mais deixar passar as fezes aqui. As fezes chegam, o bolo fecal chega, mas ela bate no tamanho que vai estar essa próstata. Tá joia? Tudo bem? Então, diferente dos seres humanos, tá? O ser humano não faz esse tipo de cirurgia, né? Mas nos machos, se a hiperplasia prostática, né, ela aumenta de tamanho, essa próstata, só por curiosidade, tá? Devido à testosterona. Se eu quero que ela não cresça mais, eu venho aqui no testículo desse cão e castro esse animal. Retiro a gônada, retiro o testículo. Essa próstata para de crescer, tá bom? Então, um animal que tem hiperplasia prostática tem que ser castrado.
Bom, vamos voltar para o sistema urinário, né? Então essa é a conformação do sistema urinário, tá? 2 rins, tá bom? 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra, tá joia? Então essa é a interligação, então, entre... essa é a conformação do sistema urinário, tá? O que está aqui embaixo, pessoal, olha, aqui, olha, tá? É uma artéria importante, tá? Chama-se artéria aorta abdominal, tá? Ela vem grossa, um calibre grosso. Aqui ela vai se dividindo. Aqui, no caso, teve uma divisão para manter irrigado, né? Manter sangue aqui na bexiga, tá bom? Aqui, então, é o ureter. Ureter descendo, tá? Esse aqui é o rim direito. Ureter descendo até a bexiga. Ureter esquerdo descendo até a bexiga, tá? Isso aqui é irrigação sanguínea da bexiga. Bom, então, só relembrando na radiologia do sistema urinário que nós já vimos, então aqui é uma urografia excretora, né? Lembra que para ver o rim eu tenho que fazer uma urografia, eu tenho que injetar o contraste, né? Eu injeto o contraste onde, pessoal, para ver o rim? Vocês lembram? Onde que eu tenho que injetar o contraste para ver o rim? Alguém lembra? Isso aí, Rutineia. Intravenosa, tá? Então, para que eu tenha contraste chegando no rim, eu tenho que fazer com que o contraste seja aplicado na veia desse animal, tá bom? Aplico na veia, automaticamente ele chega na artéria. Desculpa, ele chega no rim, tá bom? E aí então ele marca o rim. O contraste é uma impureza, lembra que nós falamos? Quando aplico contraste na veia, o nosso organismo fala assim, opa, tem sujeira no rim, sujeira no sangue, manda para o rim o mais rápido possível. E aí então tem a marcação do rim, porque ele vai se filtrar esse rim. Depois ele ainda é conduzido para fora do rim pelos ureteres. E ele vai marcar o ureter. Depois ainda vai chegar na bexiga e ele vai marcar a bexiga, tá? Então eu tenho a visualização do rim, do ureter e da bexiga quando eu faço a urografia excretora, tá bom? Ele só não vai marcar o rim se esse rim não estiver funcionando, tá? Se ele não estiver funcionando, ele não vai marcar. Bom, o rim, pessoal, vamos escrever então aí, olha, ele tem uma função endócrina. Vamos escrever então aí, ó, rim com uma função endócrina. Lembra que endócrina, vamos colocar entre parênteses aí, hormônio, tá? Hormônio. Então, hormônio. Vamos lá. Então, o rim, ele não tem só a função de filtrar o sangue. Essa é uma função importante. Mas ele também produz 2 hormônios importantes, tá? O primeiro hormônio, vamos escrever então aí, é o hormônio chamado renina. Renina. Opa, desculpa. Renina. A função da renina é regular a pressão sanguínea. Regular a pressão sanguínea. Tudo bem? Tá bom? Então, o rim tem a função de produzir hormônio e esse hormônio regula a pressão sanguínea. Tá joia? Os animais, pessoal, não é tão frequente ver animal com hipertensão, tá bom? Mas ele pode ter. Acontece muito no ser humano. Costumo dizer que se você não virar um hipertenso, você vai conhecer sempre alguém que é hipertenso. É impressionante, né? E a hipertensão, pessoal, ela pode fazer com que o rim pare de funcionar. Vira uma cascata, né? O rim para de funcionar, a hipertensão então vai nas alturas, tá joia? E lembrar que a consequência de uma hipertensão
é o AVC, ou o AVE, né? O acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico. Tá joia? Bom, que é quando o rim, quando as veias, né, não conseguem mais suportar a pressão sanguínea. E chega uma hora que ela vai lá e estoura, tá? Bom, então, a primeira função endócrina, tá, é a produção de um hormônio que vai regular a pressão, que é a renina, tá bom? A renina, então, ela vai agir lá nas veias, lá nos vasos, tá joia? Pessoal, eu sempre falo o seguinte, olha, pensa na mangueira, tá? No esguicho aí que tem na casa de vocês. Quando você quer aumentar a pressão, eu quero regar uma planta, e essa planta está muito longe de mim, o que eu faço com a mangueira? Eu vou lá e aperto a ponta da mangueira. O que acontece com a pressão da água? Eu não abri a torneira, mas a torneira continua sendo a mesma quantidade de água. Só que agora, quando eu aperto o vaso, a água vai longe. Eu estou fazendo o quê? Eu estou aumentando a pressão, tá? No caso ali não é sanguíneo, né? A pressão da água, mas o sistema renina faz a mesma coisa. Quando eu quero aumentar a pressão, ele vai lá e diminui a luz dos vasos. Ou seja, aperta os vasos sanguíneos e começa a passar sangue com uma pressão maior, tá bom? O sistema renina faz a mesma coisa quando ele quer abaixar a pressão sanguínea. Tá? A pressão está muito alta. Ele faz o quê? O que ele faz com os vasos? Ele vai lá e aumenta o tamanho dos vasos. O sangue então vai passar com uma velocidade menor, com uma pressão sanguínea menor. Tá claro isso, pessoal? Como é que funciona o sistema renina? Como que ele vai regular a pressão? Vamos escrever então aí? Sistema renina regula a pressão sanguínea diminuindo o calibre, calibre é a mesma coisa que diâmetro, tá? O calibre dos vasos, diminuindo o calibre dos vasos, põe entre parênteses aí, aumentar a pressão, fecha parênteses. E ele faz o inverso. Ele vai aumentar o calibre dos vasos. Tá. Repito, Giovana. Vamos lá. Vamos de novo, então. Vamos lá. Giovana, a questão do hormônio renina, que regula a pressão, até aí tudo bem, tá? Então, conseguiu entender, né, Giovana? Ele vai regular a pressão. Agora, como funciona essa pressão, tá? Isso é fisiologia da renina. Como que ela funciona? Vamos lá. Ela vai diminuir o calibre dos vasos, para aumentar a pressão. Diminuir o calibre dos vasos para aumentar a pressão. E ela faz o inverso. Aumenta o calibre dos vasos. Para diminuir a pressão sanguínea. Giovana, entendeu? Beleza. Pessoal, mais alguém não tem entendido? Fisiologia da função endócrina renina. Tá claro para todo mundo? Aumenta a pressão e diminui a pressão, tá? Lembra sempre da mangueira do jardim da casa de vocês. Aumenta a pressão e diminui a pressão, tá? É como se você fosse o sistema renina. Aumenta a pressão, diminui a luz. Diminua a pressão quando eu aumento o calibre dos vasos, tá? Isso aí, Jaqueline. A renina diminui e aumenta a pressão. Ela faz as duas. Ela regula. Quando ela precisa diminuir, ela vai agir. E quando ela precisa aumentar, ela vai também agir, tá? Tem mais coisa envolvida, tá, Jaqueline? Tá? Mas só por curiosidade, só pra gente... Não vou perguntar isso, eu quero que entenda só a renina, tá? É um sistema chamado renina-angiotensina, tá? Mas
Basta só a renina para a gente conseguir entender que ela vai abrir e diminuir os vasos. Tá joia? Quando você toma, tá? Aquela pessoa que é hipertensa, tá tomando remédio de pressão todo dia lá de manhã, ou às vezes 2 vezes ao dia, toma lá o captopril, atenolol, né? Eles vão agir basicamente dessa forma, tá? Eles vão agir trabalhando no sistema renina, ajudando a renina a trabalhar, tá? Tá bom? Bom, vamos então para uma outra função endócrina dos rins, tá? Outra função endócrina, que é a eritropoetina. Eritropoetina. Tá? Então tem eritropoetina ou poetina, tá? É a mesma coisa. É o hormônio. Então, o hormônio produzido pelos rins chama-se eritropoetina, tá? E a eritropoetina, a função dela é estimular a eritropoiese. Estimular a eritropoiese. Tudo bem? Lembram que é eritropoiese, né? Tenho certeza. Lembram? Não? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eritropoiese. Eritropoiese é produção de células Eritro vem de células sanguíneas, tá? Sanguíneas. Deu para entender, pessoal? Então vamos lá, ó. Eritropoetina é o hormônio produzido nos rins, tá? A função dela é estimular a produção de células sanguíneas, Jaqueline. Células sanguíneas. Bom, isso chama-se eritropoiese. Eritropoiese. São os eritrócitos, né? Bom, pessoal, então olha só. Quando que eu vou precisar, em que situação que eu vou precisar que o rim trabalhe produzindo eritropoetina? Qual momento que o animal vai apresentar que ele fala assim, olha, preciso que a eritropoetina trabalhe mais, tá? Trabalhe bastante. Porque o animal está num quadro de quê, pessoal? Vamos pensar. Se produz célula sanguínea, a deficiência de célula sanguínea, isso aí, Thaisa. A deficiência de célula sanguínea é um animal que está em anemia, ou um quadro anêmico, tá? Então, existe, tá, um medicamento que é chamado de precursor da eritropoetina, né? Esse medicamento que ele vai fazer o quê? Ele é uma eritropoetina sintética, ou seja, uma eritropoetina fabricada. E quando você administra para o animal, para o ser humano também, ele faz com que o hormônio produza, com que o rim produza mais esse hormônio, estimula a produção do hormônio, tá bom? Então a eritropoetina é um hormônio que está no rim. Se o rim, olha só como é que é importante o rim, pessoal. Não estou falando de filtração, hein? Estou falando só da função endócrina. Ele vai regular a pressão sanguínea e vai fazer um outro fator muito importante. Ele vai fazer com que o animal produza as células sanguíneas. Então, olha só, um animal que está anêmico, você vai falar assim, é doença do carrapato, só a doença do carrapato que causa anemia. Não, pode ser que o animal tenha uma doença chamada insuficiência renal crônica ou insuficiência renal aguda
os rins estão parando de funcionar e o animal apresenta um quadro de anemia. Então, a anemia pode ser só a ponta daquela linha que você vai começar a puxar e começa a vir um carretel inteiro, tá bom? Então, a anemia é um sintoma extremamente inespecífico, tá? A anemia é um sintoma que eu não tenho como classificar nada. Tanto é que a anemia tem inclusive classificações, né? Então, é muito importante entender qual é a causa dessa anemia. Vai ver que é um problema de função renal e aí pensa em doença do carrapato. Vai dar um antibiótico que vai teoricamente eliminar essas bactérias que vão causar a doença do carrapato, né? Essas riquéticas, mas o animal não melhora. Melhora por quê? Porque não era uma doença do carrapato. O animal tinha uma anemia, mas a anemia, na verdade, era por causa de um hormônio que estava em falta, porque o rim não trabalhando direito, tá bom? Pessoal, agora olha só, a pergunta que eu vou fazer. Se eu quero estragar o meu rim, o que eu tenho que fazer? Deixar de tomar o quê? Para o rim parar de funcionar é muito simples. É só parar de tomar água. Isso aí. Água. Olha como é que a água é importante. Se eu paro de tomar água, eu vou desregular a produção de hormônio que regula a pressão sanguínea. Eu vou desregular a produção de células vermelhas no meu corpo. Eu vou parar a filtração sanguínea. Olha como é que a água é importante para a nossa vida, né? Então, até que mais de 80% do nosso corpo é água, tá? Então, tá claro isso, pessoal? Tá? 2 hormônios, renina e eritropoetina, importantíssimos para a nossa vida, tá bom? Então, não é só um filtro, os rins, tá? Mas a filtração também é importante, tá bom? Isso aí, pessoal, que a gente está vendo é um glomérulo renal. Vamos escrever aí, ó, glomérulo renal. A gente deixa de falar de rim, função endócrina, para falar de rim, função glomerular, ou seja, função de filtração, tá bom? Filtração agora. O que a gente está vendo aí, pessoal, nessa imagem, é uma imagem de microscópio, tá? Eu estou vendo, então, um glomérulo renal. Glomérulo renal. Glomérulo renal, vamos escrever aí na frente, olha. É a unidade filtrante. É a unidade filtrante dos rins. É a unidade filtrante dos rins. Pessoal, repito, vamos lá. Glomérulo renal é a unidade filtrante dos rins. O que quer dizer isso? O rim, então, pessoal, conseguiu pegar, Adriele? Deu para ouvir? Beleza. O rim, pessoal, então quando você olha o rim lá, né, parece um carocinho de feijão, dentro dele tem milhares disso aqui, milhares de glomérulos, milhares de unidades filtrantes. É ali que vai passar a artéria com a veia cheia de sangue para filtrar e sangue filtrado, tá bom? Ali vai passar com uma pressão grande para fazer a filtração, tá bom? Então, dentro do rim existem milhares de glomérulos, tá bom? Glomérulo, isso aí. Desculpa, na imagem tá glomérulo, né? Perdão, pessoal, é glomérulo. Isso, tá? Glo. Obrigado, Ana Júlia. Bom, como eu falei para vocês, existem algumas diferenças morfológicas entre os rins. Vamos escrever então aí. Diferenças morfológicas entre os rins. Morfológica, eu estou falando de aparência, tá bom?
Vamos lá. Esse slide aqui, ele está falando das diferenças morfológicas dos rins entre as diferentes espécies. Então, cada espécie tem uma diferença de morfologia renal, ou seja, de aparência dos rins. Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo isso? Tá? Vamos lá. Então, o cão. Tá? Então, olha só. Essa outra imagem aqui mostra o do cão, tá? Dá pra ver? Tá? Opa, desculpa. Então, cão, a letra A. O cão aqui, no caso, é uma imagem renal especificamente, tá? Então, o cão é muito parecido com o nosso rim, tá? É um rim, então, com formato de feijão. Vamos escrever, então, aí. Formato de feijão. Que é similar ao dos porcos, dos suínos. Cão e suíno, eles são parecidos, tá? Então, cão, suíno e ser humano são bem parecidos os rins, tá? Opa. Tá? Então, ó, rim. Esse aqui é o rim, parecido aí com o nosso, parecido com o dos cães, parecido com o dos suínos, tá bom? Opa. Vou voltar para outra imagem. Bom, o dos equinos. Equinos tem formato de coração. Os equinos, formato de coração. Tá? Então, equino é esse aqui, ó. Formato de coração, tá? Equino. Não parece um coração, né? Tá? Dos bovinos. Bovinos. Os rins são lobulados. Lobulados. Com L de loja. Lobulados. Rins lobulados dos bovinos, tá? Lobulado, lembra que nós já vimos aqui em radiologia, né, ó? Isso aqui são lóbulos, olha, tá? Cheio de voltinhas. Lobulados. Então, eu nunca comi, mas tem gente que come os rins dos bovinos, né? Tá? Alguém já comeu o rim bovino aí? Rins lobulados. Não, né? Tá joia? Maior aumento, rim lobulado. Graças a Deus, cara. Bom, tá? Cheio de voltinhas. Bom, e aí por último, tá? Só por curiosidade, o rim multilobulado, ou seja, ele é muito mais lobulado que é o rim dos golfinhos, tá? Eles são bem diferentes dos demais animais. Ele é muito lobulado. Os lóbulos são menores e em maiores quantidades, tá bom? Tá? Então são só as imagens aqui dos rins, o rim dos bovinos, tá? Então, dos equinos. Bom, só por curiosidade, pessoal, tá? Essa imagem aí, elas mostram o seguinte. É uma esquematização, tá? Na verdade, não é uma esquematização não. Isso aqui é uma técnica que é utilizada que você consegue corar, tá? É um corante e esse corante ele endurece
Quando você injetou na veia do animal, tá? Esse animal, lógico, já tinha morrido, injeta esse corante e esse corante é igual uma cola. Então ele gruda e mantém-se duro, vamos colocar assim, aonde ele passa, tá? O que ele mostra aqui nessa imagem? Olha, o vermelho é uma artéria, o azul é uma veia, tá bom? E aí então eles vão se misturando ali dentro, tá? E sempre vai estar junto uma artéria e uma veia. E ela vai se ligar em um glomérulo, tá bom? Então olha só, são milhares de glomérulos que tem aqui dentro. São milhares de artérias levando sangue e veias trazendo sangue filtrado. A artéria leva o sangue filtra, a veia traz o sangue filtrado, tá bom? Então, essa é a interligação entre uma veia e uma artéria, sempre terminar em um glomérulo, tá bom? Então, isso aqui é um rim, tá? Foi retirada a cápsula renal e aí a quantidade que nós temos de veias, artérias, né? Chama-se... são pequenas veias, né? Pequenas veias, arteríolas, todas elas interligadas em um glomérulo, tá bom? Bom, existe uma outra estrutura no rim, e essa estrutura é chamada, vamos escrever aí, ó, hilo-renal. Hilo com H, renal. Nesse hilo vai ter 3 estruturas importantes, hein? Hilo renal. 3 estruturas importantes. Vasos, vamos colocar entre parênteses aí, vasos, artérias e veias. Desculpa, artéria e veia. Artéria renal e veia renal, fecha parênteses. Nervos e ureter. Então, olha, isso aqui é o hilo renal, tá? 3 estruturas saindo daqui, né? Então, nesse caso, eu só vejo 3, mas na verdade são 4, né? Eu tenho uma veia renal, tenho uma artéria renal, tá? E eu tenho o ureter, tá bom? Ureter. O ureter está tirando daqui urina. Artéria e veia. Artéria trazendo sangue com pressão entrando aqui. Aqui, pessoal, ela vai se dividir, se multiramificar. Tem um monte de entrada para cá em cada veia, ela vai diminuindo de tamanho, de calibre. E aqui eu tenho a veia trazendo sangue filtrado, tá? Vamos lá, Jaqueline, sem problemas, ó. Eu falei que são 3 estruturas, mas vamos botar 4, tá? Para ficar mais fácil. Então, aqui nessa imagem só mostra 3. Eu tenho uma artéria renal, eu tenho uma veia renal, eu tenho um ureter e, por último, eu tenho um nervo. Então, nervo, ureter, veia renal e artéria renal. Todos eles saem pelo hilo, tá bom? Hilo. Bom, pessoal, falando de sistema urinário, falando da importância de água, né? Importância aí da água para hidratar o animal, é importante falar que o animal, ele toma água, mas ele tem outras formas, tá? De extrair a água, inclusive de perder a água, tá bom? Vamos escrever então aí, ó. Antes de eu explicar, vamos só copiar, olha. Perda de água e ganho de água. Copia para mim, por favor. Ganho de água e perda de água. Felipe,
Meu mestre travou aqui de novo. Travou o que, Águida? Você não tá vendo? Águida? Eu não tava te ouvindo, você tava falando? Não. Eu tava quieto mesmo. Ah, bom. Eu pedi só para que vocês copiassem a questão da perda e do ganho de água, tá? Posso Tá bom, explicar? tá. Pode. Copiaram? Vamos lá, olha. Perda de água. Então, é um equilíbrio, tá? O animal toma água e ele perde água. Lembra que a água é importante, né? Hidratação, mas ele vai ter formas, tá bom? De ganhar e de perder água. Vamos lá. Primeiro, para as perdas de água. Ou seja, como que o animal vai perder água? Isso é importante, tá? Tem que estar no equilíbrio, lógico, né? Ele vai perder água pela evaporação dos pulmões, tá bom? Então, só o fato do pulmão trabalhar, ele vai fazer com que o animal perca água, evapora água, tá bom? Tá claro isso? Evaporação de água pelos pulmões. Segunda forma, evaporação através da pele, ou seja, suor. Terceira forma de perder água é através das fezes. Tá? Tô indo mais rápido, já copiaram, né? E por último, ele vai perder água através da urina. Tá bom? Então, evaporação pelo pulmão, evaporação pela pele, pelas fezes e pela urina. São as formas de o animal perder água, tá bom? Agora, existem formas com que ele ganha água. Ele vai ganhar água, tá? Através da respiração também, tá bom? O oxigênio, né? Ele tem lá um procedimento, né, que chama-se oxidação, e essa oxidação gera água, tá bom? Existe água, ele ganha água quando ele bebe, né? Isso é fato. E água quando ele come. Principalmente se esse animal está comendo alimento natural. Os alimentos naturais, eles são ricos em água, tá bom? Isso é um equilíbrio. Então, olha, não é à toa que está lá, olha, o rim está desenhado na imagem. Então eu tenho ganho de água e eu tenho perda de água. Ele ganha água e perde água. Então isso aqui tem que estar no equilíbrio. Eu sempre falo o seguinte, tá? Nós, seres humanos, né? Quando você está com sede, quer dizer que você está tomando água de forma atrasada. O ideal é que nós não tenhamos sede. Tomemos água antes de sentir sede. Quando você começa a sentir sede, fala, opa, é porque seu sistema nervoso central mandou você tomar água. Quando você não toma assim, quer dizer que está entrando num colapso, seu corpo. Então tem que tomar e tomar rápido, tá bom? Tá bom, pessoal? Eu estou falando isso porque algumas espécies, né, principalmente os felinos, têm uma grande propensão a ter problema renal. E na grande maioria das vezes, ou é alimentar ou por deficiência em tomar água. Se o ser humano, que é o ser humano, sabe que se ele não tomar água, fica doente, ele mesmo assim não toma água, ele espera sentir sede para tomar água, né? Ou fala assim, nossa, passei o dia inteiro sem tomar água. Você imagina o que seu rim, como é que seu rim tá, né? Então, pessoal, a gente precisa estimular o rim a trabalhar sempre. Só que quanto mais água você toma, mais você vai perder água, porque é um equilíbrio. Então, tomou a água, você vai eliminar a água pela urina, tá? Isso mesmo, Rutineia. Quanto mais amarela estiver a urina, quer dizer que mais concentrada ela está. Essa amarelada, a primeira urina do dia, geralmente ela sai assim, com odor forte e muito amarelada. Por que ela sai dessa forma? Porque, teoricamente, você ficou aí 8 horas sem ir ao banheiro. A bexiga está repleta de urina, tá bom? Então, a bexiga não pode ficar com a urina concentrada, tá? Eu escutei uma vez um urologista falando uma coisa que realmente eu levei isso pro resto da minha vida. Ele falou o seguinte, ele falou assim que, ele fez uma comparação chula, mas uma comparação pra gente entender, né? Que é, urina presa na bexiga é igual água parada, né?
igual água parada no quintal da sua casa. Vai te dar problema, vai ter Aedes aegypti reproduzindo ali, vai ter bactéria ali dentro. Bexiga cheia de urina, a mesma coisa, tá? Então, se aquele animal não está conseguindo urinar de forma correta, ele vai ter problema com toda certeza, com toda certeza. E nós também. Se nós segurarmos a urina por muito tempo, e quando você não toma água, o seu organismo fala assim, opa, não perde água, porque está tomando, se não está entrando, não vai sair, tá bom? Então, a urina fica amarelada, Rotina, foi o que você falou. Porque o organismo sabe que você não está tomando água suficiente. O contrário é, se você toma água o dia inteiro, a cada meia hora, 40 minutos, você vai tomar um pouquinho de água, a urina vai sair oposto. A primeira urina pode ser um pouco amarelada, daqui a 2, 3 horas você vai no banheiro de novo, você vai urinar, você olha para o vaso, parece que você nem urinou. Está praticamente da cor da água que está no vaso. Por quê? Porque a urina está com uma densidade muito baixa. Ela está muito líquida, desculpa, ela está muito mais líquido do que com impurezas do seu rim. Você estimulou que o rim fosse lavado várias vezes. Esse é o ideal, tá? Sempre que você urina amarelado, tá tomando pouca água, tá? É o seu termômetro. Tudo bem, pessoal? Bom, anatomia dos rins, né? Anatomia do sistema urinário, nós já falamos, mas só pra gente relembrar, tá? Tô vendo o animal agora de lado, tá? Ele tá mais de lado, olha. Então, em diagonal, vamos colocar assim, tá? Então eu tenho aí, ó, no caso aí é uma fêmea, né? Eu tenho aí o rim direito, o rim esquerdo, ureter direito, ureter esquerdo, a uretra, e eu tenho o útero ocupando o espaço, tá? Esse útero tá estranho, parece que tá só com um caninho só, né? Porque eles estão sobrepostos. Aonde eu tô vendo ele tá sobreposto, tá? O corno direito do corno esquerdo uterino. Tá? Então, o rim, sistema urinário, lembrar que o rim é o protagonista da história, né? E tem as vias urinárias. As vias urinárias são divididas aí entre ureter, entre bexiga e entre uretra, tá? Então quem vai produzir a urina, na verdade, são os rins. As vias urinárias, não é à toa que chama-se vias, elas só vão pegar a urina que está no rim e jogar para fora do corpo, tá? Então, ureter, bexiga e uretra, eles não irão modificar a urina. Eles não vão aumentar e não vão diminuir a quantidade de urina produzida pelos rins. Tá bom? Está claro? Tá? Então, olha, de novo. As vias urinárias, bexiga, ureter e uretra, eles não modificam a urina. Não modificam a urina. Tá bom? Não modificam quer dizer que eles não aumentam e nem diminuem. Tudo bem? Bom, eles são responsáveis pela maior parte da excreção do corpo, né? Lembrar que os rins, eles vão excretar, eles vão jogar para fora do nosso corpo, né? Filtrar do sangue, o que a gente chama de dejetos metabólicos. Vamos escrever então aí, pessoal. Os rins eliminam os dejetos metabólicos. Dejetos metabólicos. Isso aí, pessoal, então, quer dizer, dejetos metabólicos quer dizer aquilo que o nosso organismo não vai utilizar. Não vai utilizar. Isso é dejetos metabólicos. E eu gostaria que vocês copiassem o seguinte agora aí, olha. Por onde mais vai sair dejetos metabólicos, tá? Pela boca, CO2. Também é dejeto metabólico, tá? CO2.
pela pele, suor. Pela pele, suor. E pelo ânus, as fezes. Beleza, pessoal? Tá? Então, o suor... Ah, mas o suor é líquido. Se o animal suar demais, ele vai ficar desidratado. Sim, tá? Ah, a língua aí tá entre parênteses, pessoal, porque tem a questão dos cães, né? Lembra que cão não vai suar pela pele, ele vai usar, né, a língua para tentar fazer esse controle de respiração, né? Mas deu para entender, pessoal? Dejetos metabólicos é aquilo que a gente não vai utilizar. Não vai fazer falta para nós jogar isso fora. Pelo contrário, se não jogar fora, vai ter problema. Tá bom? Então, se nós não jogarmos CO2, se nós não defecarmos, se nós não urinarmos ou se nós não transpirarmos, vai ter problema. O organismo vai entrar em colapso. Tá claro isso? Tá? Então, outras formas de excreção. Bom, o rim então, né? Ele é responsável pela filtração do sangue. Tudo bem? Tá claro isso? Primeira função dos rins, né? E talvez uma das mais importantes é a filtração do sangue. O local então vai formar a urina, tá bom? Então ali vai formar a urina nos rins. Então, urina basicamente é água, 95% água. 3% é de ureia. Depois eu tenho sal e ácido úrico, tá bom? Em menores quantidades. Então, 95% da urina é água. Isso que eu falei para vocês. E quanto mais você urinar, menos ureia, menos sal, ácido clorídrico, né? Desculpa, menos sal, menos NaCl e menos ácido úrico. Então, eu tenho... Quanto mais concentrado a urina, quer dizer que mais dejetos metabólicos vão ter. Quanto menos concentrado, quer dizer que mais água eu vou ter. Tá bom? É como se a urina ficasse mais aguada. Por isso que ela fica quase da cor da água do vaso sanitário. Tá bom? O rim, pessoal, vamos escrever então aí, olha. Ele é responsável pela homeostase corporal. Homeostase corporal. Homeostase quer dizer equilíbrio. Homeostase quer dizer equilíbrio do corpo, tá bom? Ainda falando dos rins, né? São órgãos pares, e vamos escrever na frente aí de órgãos pares. Independentes. Órgãos pares e independentes. Tudo bem? Independentes. O que quer dizer isso, pessoal? Olha só. Independentes. Se esse rim aqui parar de funcionar, esse rim para de funcionar, o outro rim continua, ele funciona em maior capacidade, ele vai suprir a falta do outro rim. Tá claro isso, pessoal? Tá bom? Então, olha, o rim são órgãos pares e independentes. Órgãos pares e independentes, tá? Então, eu tenho, se um rim para de funcionar, se um rim fica afuncional, o outro aumenta de tamanho, tá bom? O outro aumenta de tamanho. Quando ele aumenta de tamanho, ele tem um nome, ele chama-se hiperplasia, tá bom? Vamos escrever então aí, ó. Hiperplasia. Hiperplasia
compensatória. Hiperplasia compensatória. O que é isso? É quando um rim para de funcionar, quando um rim para de funcionar e o outro aumenta de tamanho. E o outro aumenta de tamanho para compensar a ausência. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, se eu olho que o rim direito parou de funcionar, o rim esquerdo vai aumentar de tamanho. Chama-se hiperplasia compensatória. Hiperplasia compensatória quer dizer, esse rim vai aumentar a sua capacidade de produção para justamente compensar a ausência do outro. Claro isso? Vou perguntar isso na prova, hein? Hiperplasia compensatória, hein? Precisa repetir? Não? Tá. Aumenta sua capacidade de filtração, Rutineia, tá? De produção, de filtração, tá? Por isso, então, que ele vai aumentar de tamanho. Quando ele aumenta, ele filtra mais. Filtra mais por quê? Porque o outro parou de funcionar. Beleza? Bom, pessoal, vamos parar por aqui a nossa aula, então. Tá jóia? Eu vou só fazer uma chamada aí de quem está presente. Pessoal, vão respondendo para mim quem tá aí, tá? Águida tá aí? Oi, tô aqui. Ana Júlia? Ana Laura? Caio? Caio tá aí? Beleza. Cláudio? Cláudio? Dayana? Demetrios? Eu. Driele? Driele tá aí? Giovana Beatriz? Giovana Bortoluso? Beleza. Graziele, tá aí? Graziele. Isabelle. Jaqueline. Isabelle. Jaqueline tá aí? José Flávio. Karen e Kelly. Kelly? Não? Larissa de Souza. Letícia. Luiz Henrique e Maria Clara. Luiz Henrique. Tá aí? Maria Clara. Tá. Maria Eduarda. Maria Paula. Mariana. Mariana. Milena. Tá aí? Natália. Tá aí? Raquel tá aí? Renato? Rutineia? Sabrina? Thaisa?
Vanessa. William Cássio. Raquel, beleza, obrigado, tá, Laura? William Cássio. William dos Santos. Yasmin. Tá. Júlia, pede só para Yasmin, não sei como você vai falar com ela, né? Só para pedir para que ela preencha aquele link lá do que a Nilza mandou de falta, tá bom? Para justificar, tá bom? Beleza, pessoal? Tá? Encerra a nossa aula por aqui, tá? Um abraço a todos, um bom final de semana, fiquem com Deus e fiquem em casa, tá bom? Um abraço, pessoal, até mais. Tá bom, Ana Júlia, obrigado, viu? Vou colocar aqui. Qual o William, ou Ana Júlia? Cássio, tá.